Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Lucas, capítulo 10, verso 25. E começa assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, especialista em explicar as coisas da lei, entenda, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? E a isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Atenção para o verso 28, para a resposta do Senhor Jesus. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e terás a vida eterna? Não. A salvação eterna? Não. Faze isto e viverás. Digo, receba esse entendimento. A pergunta mais correta aqui, que deveria ter sido feita: o que eu faço para herdar o reino de Deus? Jesus estava sendo posto à prova. O que eu faço para herdar o reino de Deus? Porque o fato de você fazer coisas boas antes da cruz não tornaria você justo, salvo. O que tornou você justo e um salvo foi o sangue de Cristo derramado na cruz. Se Jesus respondesse: faz isso e terás a vida eterna, ele não precisaria ir para a cruz depois. Então eu faço um monte de coisas boas aqui e estou salvo. Ou seja, eles queriam pegar Jesus. E Jesus, muito inteligente como sempre, respondeu, mesmo a pergunta sendo errada. Se ele falasse: terás a vida eterna, então não preciso ir para a cruz. Porque só o fato de fazer coisas boas já está tudo certo. Não é verdade, abençoado? Nós estamos aqui para pensar com a mente de quem? De Cristo. A salvação eterna não se trata de uma realização humana. Se fosse Jesus, ia falar: olha, se trata de uma realização humana. Vamos fazer caridade, vamos fazer um monte de coisa boa, está todo mundo salvo. Não se trata de uma realização humana. Justiça pelas obras, justiça própria, diz Paulo em Efésios 2,8. E nós temos que ser obedientes a isso. A tua salvação está firme, abençoado. Se ponha a pensar, olhe para mim. Se Deus o tempo todo quer o teu bem aqui, quer te ver feliz, perseverando, se esse Deus o tempo todo fala que é contigo, como que lá na frente esse Deus quer que você quebre a cara? Como que lá na frente existe um caldeirão, um fogo, uma condenação eterna, e um Deus irado, e um Deus com chicote, e um Deus desconfiado dos anjos, porque eu não confio dos anjos, eu não confio porque uma parte teve problema lá atrás com Satanás, então agora eu estou assim, ó, cuidado, hein? Estou de olho em você, Gabriel, estou de olho em todo mundo aqui. Jesus, fica atento, meu filho. Então esse Deus estaria cheio das obras da carne, porque vamos transferir isso para o nosso campo. Se você desconfia de uma pessoa, se você está irado, você está no espírito ou na carne? Só me responda isso. Na carne ou no espírito? Na carne. Se Deus o tempo todo procura na sua palavra me transmitir vida, para eu ter vida, por que lá na frente ele vai me arrebentar? Então não cuida de mim. Porque já que me quer arrebentar todo lá na frente, então me deixa do jeito que eu estou. É por isso que a gente tem que guardar e meditar sempre no que Paulo falou em Romanos 2,16. Quando você perceber os ministérios lá fora falando de julgamento, e o fim do mundo, e o apocalipse, e a besta, e isso e aquilo outro, procura filtrar tudo em Paulo. Paulo diz que tudo será julgado
de conformidade com o seu evangelho, com a sua palavra. E o que diz o evangelho de Paulo? Que em Cristo você está completo, perfeito, abençoado, que não existe inferno, que não existe diabo, que não existe besta. Procura nas cartas de Paulo onde está a besta. Paulo não fala de purgatório. Então, só com essa evidência de Romanos 2,16, Paulo diz, olha, o dia, falando de julgamento, o dia que estivermos com o Senhor, seremos julgados conforme o meu evangelho. Ou seja, para você ter paz por dentro. Então, não é conforme o Velho Testamento, não é conforme o Velho Pacto, é conforme a graça de Deus. Porque tem muita coisa no Velho Pacto que não bate com o evangelho. E que se você põe no seu coração, você começa a ter dúvida. Eu acho que pode existir um demôniozinho por aí, pelo menos um. Aí você começa a ter dúvida também nas outras coisas. Deus não quer que você tenha dúvida. O mal está destruído, a sua salvação está firme. Mas não sou eu que vou revelar isso para você. É o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor. Em casa, leia Romanos 2,16. Depois Paulo fala também que nada vai apagar o seu brilho, a sua salvação, na primeira carta dele aos Coríntios 3,10 por diante. Não vai apagar. O único dano que o homem sofre aqui é quando ele não reina em vida. Ele perde recompensas. Ele perde a paz aqui e recompensas diante do Senhor. Paulo fala, porém está salvo, nada apagou o brilho da tua salvação, mas o galardão não tem. Se você passa uma vida inteira na visão religiosa, pensando que lá no céu, Senhor, fiz muito jejum, muita corrente, muito isso e muito aquilo, ó, estou salvo. Sim. E eu quero as minhas recompensas por conta disso. Bom, recompensa. Salvo você tá, meu filho, porque o esforço, ó. Jesus aqui, ó. Filho amado aí, derramou sangue por todos vocês. Agora, recompensa. Você viveu uma vida inteira na visão religiosa. Você não edificou no fundamento a graça, a sua vida na graça. Então são coisas para a gente pensar. A lei, pacto inferior, deu lugar ao pacto superior. Pense nisso. Muita coisa que estava sendo dita ali não estava legal. Por isso que Deus mudou, para não confundir a tua cabeça. Então vamos filtrar tudo em Paulo. Quando Zacarias fala de perdão, Jeremias, Isaías, bate com Paulo. Eis que no futuro serás perdoados para sempre. A Jerusalém vai receber perdão eterno. Aí a gente chega aqui, ó, e bate. Então você tem que conferir. Porque seremos julgados de conformidade com o evangelho de quem? De Paulo. Eu não vou entrar nesse assunto não, porque não é o objeto do tema de hoje. Mas a pergunta aqui do intérprete da lei foi errada. E Jesus respondeu certo, para que ele entendesse que não é fazendo coisas boas que se herda a salvação, mas o sangue derramado é que nos deu isso. As coisas boas, o coração limpo, a boa atitude, te leva a reinar em vida, te leva a ser feliz. Isso faz com que você já tenha galardão, porque Paulo também fala que cada um receberá segundo o seu trabalho, é individual. Que trabalho é esse? O conhecimento em prática. A palavra que você está recebendo, você praticando. Você ser fiel ao que você está recebendo de Deus. E prosseguindo, uma vez mais, o verso 28 de Lucas, capítulo 10. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.